Desenvolver seus projetos de pintura em tecido com o uso do stencil ajuda e facilita todo esse processo da pintura. Neste pano eu fiz um projeto com 3 rosas, mas acrescentei o stencil de folhinhas atrás das rosas. Então eu já fiz a pintura ali, já usei o pituá para fazer o esboço desse stencil, e agora então eu já venho com o fundo e trabalhando as folhas. Nesse projeto eu vou fazer algumas folhas mais em tons terrosos, quentes, usando o clareador para fazer o fundo, só no fundo. Sendo assim, o fundo vai ficar molhado e você vai conseguir desenvolver a pintura das suas folhas mais fácil, ok? Bem, agora eu faço aqui alguns raminhos com folhas de três folhas, né, os ramos, colocando os tons mais quentes. Usei aqui também o verde oliva, o alaranjado e um pouco dos tons mais terrosos, como o tijolo, clareando em alguns lugares e escurecendo em outros. Com este fundo molhado, mais clarinho ao fundo, eu consigo dar uma tonalidade bonita nas folhas, sempre cuidando para fazer a sombra e a luz. A folha de cima, a que está bem no alto, ela sempre é maior do que as outras. O demorado dessa pintura é as folhas, porque depois, quando você tiver uma prática mais nas rosas também, você consegue fazer as rosas bem mais rápidas do que as folhas, porque essas já são mais detalhadas, né? Precisam de luz, de sombra, de fazer com que ela tenha uma harmonia entre elas e os galhos também. Então, ela é um pouquinho mais demorada, mas as rosas facilita depois, quando estiverem prontas, é bem mais rápido. O fundo também, tudo isso leva um pouquinho mais de tempo para depois de todas essas partes estiverem prontas, então vem o processo da pintura das rosas. Vejam aí como vai ficando os galhos, com luz, com sombra. Já a gente pinta e depois refaz, né, novamente alguns lugares que você vê que você pode dar um pouco mais de luz ou mais de sombra. Fazendo uns galhos também por cima desse fundo molhado facilita tudo de primeira. Então aqui eu tô colocando alguns galinhos e eu fiz o trabalho desse stencil e as rosas por cima. Então, elas acabaram entrando dentro dessa folha, dessas folhas pautadas, ficou uma pintura bonita, uma harmoniosa e combinando com todo o processo, todo o projeto. Veja que eu faço aos pouquinhos as folhas, eu não faço todo o fundo de uma só vez. Eu vou usando um pouquinho do fundo e logo em seguida eu venho com as folhas e alguns galhos. Isso porque se eu fizer todo o fundo, vai secar e eu não vou conseguir deslizar o pincel, certo? Muito bem, agora eu já estou nas rosas, eu fiz já um fundo ali com as cores que eu queria, trabalhando junto com um pouquinho do amarelo ouro, o cor-de-rosa, né, e um pouquinho do alaranjado, que eu dei uma queimadinha, e fiz os cortes das rosas com o branco. Na próxima eu vou mostrar como eu fiz o fundo. Olha só que linda essa rosa. Muito bem, agora vocês percebam o fundo que eu estou fazendo, trabalhando com cores alaranjado, o amarelo ouro e venho com o rosa country, trabalhando esses 3 tons, porque nós temos rosas que são nessas tonalidades, né? Ficam tão bonitas. E ao fundo também eu dou novamente uma mesclada com tom de verde, para ele entrar dentro dessas cores que eu vou usar na rosa. Porque a transparência depois no corte das rosas vem com o que você tem do fundo. Então é muito importante que você faça um fundo bem feito. Vou fazer o miolinho dela com uma tonalidade de marrom e logo em seguida então eu venho cortando as pétalas com o branco, dando ali uma profundidade, olha só. Essa parte eu gosto sempre de falar porque ela é tão bonita e não é difícil de fazer.
Faço as primeiras pétalas por fora, trabalho na direita e na esquerda e depois eu venho cortando pétalas maiores, dando aquela transparência. Não carrego muito o pincel. Olha só como vai ficando a transparência daquela cor que eu usei por baixo do fundo. E depois o branco é apenas para dar alguns cortes e algumas pétalas por cima. Essa é a pintura impressionista das rosas, que você vê a técnica porcelanizada e transparente. Olha só como ficaram lindas. Logo em seguida eu venho novamente com o amarelo ouro, com o alaranjado e vou fazendo aquele fundo que eu expliquei antes. Mais embaixo eu sempre escureço um pouquinho a rosa, nas partes debaixo da rosa. E na parte de cima, onde vai o miolinho, eu dou uma clareada. Misturo esses tons da rosa com esse fundo para dar uma harmonia ali. Agora eu venho fazendo o fundo, eu usei um tom de marrom. E vou agora então nas pétalas brancas novamente, para finalizar essa rosa. Quando você conseguir fazer essas rosas com essas tonalidades e também com essa leveza, onde você puxa o branco levemente com o pincel, você vai adorar. Você vai ver que a sua rosa vai ficar muito mais transparente, vai ficar porcelanizada, cheia de charme e bonita, que você não vai ver ela pesada, chapada no tecido, porque ela vai dar a impressão que ela está sobressaindo por cima dessas ramadas verdes. E isso que é o bonito da pintura porcelanizada. Porque se você olhar, você prestar atenção, você está vendo que as folhas estão suaves também embaixo desse ramo e vem as rosas então por cima, dando todo aquele destaque. Aqui eu faço alguns miolinhos de alguns botões, puxando também os tons de amarelo com um pouquinho do rosa e depois em cima um pouquinho de luz e depois eu venho com as sépalas, com um pincel um pouquinho menor eu trabalho as partes verdes, né, que eu fiz o verde oliva, vou fazendo aquela sépala que sai para fora e aquela que vem por dentro, fechando um pouquinho o botão. Observe agora que eu puxo para o meio, fazendo com que essa sépala suba até um pouquinho mais da metade do botão. Um pouquinho de luz nas pontas para dar a luz, né, a claridade que eu preciso e um pouquinho nas pontas do botão. Olha assim, como fica lindo. Faço isso em todos eles. No curso de pintura de rosas porcelanizadas e transparentes, vocês terão todos esses processos passo a passo, bem devagarzinho e eu explicando todo como se procede. Aqui no vídeo é um pouquinho mais rápido, mas dá para você perceber também como é feito. E assim vai finalizando os botõezinhos, colocando luz, colocando um pouquinho de branco bem suave para ele aparecer por cima aquela luminosidade. O importante é você fazer um fundo escurecendo perto das rosas e levando um pouquinho mais nas extremidades com mais claro, cores claras que combinam com as cores que você fez as rosas e as folhas. Então, sempre cuidar para ter essa harmonia com o fundo, as folhas e as rosas. Este ramo não terá espinhos. É uma qualidade de rosas que não precisa colocar espinhos. Do outro lado, vejam que eu puxei um raminho de botões e algumas folhas do outro lado da folha, né? Da folha pautada aí. E olha como ficou bonito. Então eu usei ali a criatividade e fiz algo diferente para não ficar tão chapada, fiz esse ramo que ficou harmonioso e combinou com o stencil.
Veja que a cor do stencil também harmoniza com os tons das rosas e das folhas. Esse tom mais puxando um pouquinho para o marrom, ficou muito bonito. Agora eu estou finalizando então já esse pano e está ficando muito bonito. Usei apenas um stencil, mas você pode também criar e usar outros stencils, não tem que ser necessariamente esse stencil da folha, tá? Você pode criar, usar uma estamparia de fundo e tudo vai ficando bonito. Basta você ter a sua criatividade para criar seus projetos. Eu espero que você esteja gostando, porque eu estou amando esse projeto, essa criação, e em breve teremos outros vídeos para eu mostrar para você. Vou dando mais alguma luz e está finalizado então este pano de prato maravilhoso que será colocado umas barrinhas com renda. Gostaram?